Olá, menino, tudo bom? É o seguinte, nossa aula hoje é só uma aula para a gente revisar o que nós vimos nas 3 últimas aulas. Porque um capítulo só do livro de vocês acabou trazendo 3 importantes civilizações: a dos persas, a dos fenícios e a dos hebreus. Ou seja, nas 3 últimas aulas eu trabalhei cada uma dessas civilizações separadamente. O que eu vou trabalhar hoje com vocês, até para fortalecer o que vocês já viram comigo? Nós vamos ver uma comparação entre essas 3 civilizações, fazendo um paralelo entre elas para ver principalmente as diferenças entre elas, tá? Só para vocês relembrarem alguns pontos importantes, ok? Então vamos lá. Localização, onde essas civilizações se encontravam. Os persas atualmente é um país chamado Irã. Os fenícios, um país atualmente chamado Líbano. Se vocês estão acompanhando os noticiários, o Líbano é justamente aquele país que recentemente houve uma explosão de grande porte na região do porto deles, e aí matou, infelizmente, várias pessoas. Então, o Líbano, atualmente, antigamente eram os fenícios. Tanto que, se vocês viram também nos jornais, mostrava muito a bandeira do Líbano, que tem uma árvore, que é aquele cedro, aquela madeira leve, resistente e boa para fabricar navios, que eles usavam para navegar pelo mar Mediterrâneo, principalmente. E os hebreus, que foi nossa última aula, atualmente a região da Palestina, também conhecido como Estado de Israel. Então está aí a localização. Os persas, atualmente, é o Irã, os fenícios, atualmente, o Líbano, e os hebreus, a região da Palestina, o Estado de Israel. Ok? No campo da economia, eles são bem diferentes entre si. Os persas, vocês lembram, os persas formaram um império, ou seja, a região do Irã, a região da Pérsia, eles vão se dedicar às conquistas territoriais, às conquistas militares. Tanto que a economia dos persas girava justamente em torno da guerra. Tá? Porque todo o povo que os persas conquistavam, eles obrigavam esse povo a fazer 2 coisas: pagar imposto e ceder homens para lutar no exército persa. E o pagamento desse imposto era através de riquezas, de produtos, que vai, logicamente, enriquecer a economia persa. Os fenícios não. Vocês lembram que a região da Fenícia, atual Líbano, é uma região que tinha portos naturais, que o litoral era recortado, não é, que tinha um cedro, madeira leve e resistente. Então, os fenícios vão ser grandes navegadores e grandes comerciantes. E os hebreus, por estarem na região ali banhada pelo rio Jordão, uma região fértil, vão se dedicar tanto à agricultura como ao pastoreio, que é a criação de animais. Ok? Então, vocês podem ver que economicamente eles são bem diferentes, né? No campo político, também são bem diferentes. Os persas formaram um império que representava uma política centralizada, já que o poder estava na mão do imperador. E por que é chamado império? Já falei para vocês, porque os persas se dedicavam às conquistas territoriais, à expansão militar. Né? Até quando eu falei para vocês da aula sobre os persas, eu falei de 3 grandes imperadores que eles tiveram: o imperador Ciro, depois o filho dele Cambises, e o maior imperador deles, que foi o Dario I, né, que levou o Império Persa a seu momento mais forte. Então, lá na Pérsia, o poder era centralizado, a política era centralizada, porque só tinha um imperador que mandava em todo o Império Persa, diferentemente dos fenícios. Os fenícios não tinham um rei. Cada cidade fenícia tinha seu próprio rei, sua própria moeda, suas próprias leis, seu próprio governo. Por isso que elas não eram chamadas de cidades, eram chamadas de cidades-estados. Que a expressão cidades-estados significa justamente isso: cada cidade com suas próprias leis, seu próprio governo. Agora é o seguinte: enquanto nos persas um homem mandava em tudo, então a política era centralizada, porque o poder era central na mão dele, entre os fenícios a política era descentralizada, né? Já que cada cidade tinha seus próprios governos, suas próprias leis. Então não tinha um poder central. Viram que é diferente? E os hebreus, eles tiveram 3 momentos diferentes. Teve um momento da história dos hebreus que eles eram liderados pelos patriarcas, como Abraão, Josué, Moisés. Só que os patriarcas eram uma espécie de líder religioso, tá certo? Depois eles vão ter o juiz. O juiz era uma espécie de líder político. E aí vai ter os reis, a partir de Saul, Davi, Salomão. Aí o rei é como se fosse uma mistura de patriarca com juiz. Ou seja, esse rei ele passa a ser um líder político, religioso, social e econômico com poderes centrais. Tá? Então vocês podem ver que os hebreus eles tiveram uma evolução de um líder inicialmente que era só religioso, de outro que era um líder mais militar político, e depois o rei, que é uma liderança completa, né? A partir de Saul, rei Davi, que é muito famoso na Bíblia, e o rei Salomão também. Ok?
Então isso caracteriza a política. E para fechar, a religião, que também são diferentes, né? Os persas, se vocês lembram, a religião deles era até chamada de zoroastrismo. Eles acreditavam em um profeta chamado Zoroastro, onde eles acreditavam na existência de apenas dois deuses, que são irmãos gêmeos, onde um representa o bem, outro representa o mal. Então a religião persa é uma religião dualista, crença em apenas dois deuses. Os fenícios não. Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses fenícios eram deuses animistas, porque representavam elementos da natureza. E não esqueçam, a religião fenícia praticava sacrifícios humanos. Eles matavam pessoas em homenagem aos seus deuses, né? E a dos hebreus, que nós vimos na última aula. A religião hebraica, chamada judaísmo, é uma religião monoteísta, eles acreditam em um só Deus, é messiânica, porque eles estão esperando a vinda do seu Messias, já que eles não aceitam Jesus como Messias Salvador, né? E a religião hebraica, conhecida como judaísmo, tem como livro sagrado o Torá, que são os livros do Antigo Testamento. E como eu expliquei para vocês, o judaísmo, que é a religião hebraica, é a base para o cristianismo e para o islamismo, ok? Então pronto, meninos, aí eu encerrei com vocês. Viram que nós trabalhamos as três civilizações, as características mais importantes deles, como localização, economia, política e religião. Então aí estão os principais pontos para vocês compararem e relembrarem. Tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês. Até logo, até a próxima.